Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem um tempo determinado e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. É sobre isso que eu quero falar com você nos próximos minutos e eu quero te mostrar a necessidade de eu e você acertarmos, ajustarmos o nosso relógio. Você tem um tempinho? Eu tenho algo de Deus para abençoar o seu dia, sua semana e a sua vida. Vivemos uma correria desenfreada. É estatisticamente comprovado que as 3 palavras mais proferidas na atualidade são "não tenho tempo", diferentemente da década de 50, quando eram "eu te amo". A velocidade e a rapidez com que se faz as coisas e a quantidade de coisa com que nós temos que fazer faz com que algumas pessoas, às vezes involuntariamente, acabem trazendo isso também para o campo espiritual e para a nossa relação com Deus. O sábio deixa muito claro que tudo tem um tempo determinado e cada propósito debaixo do céu também tem um tempo. Ao longo do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele dá alguns exemplos. Ele começa dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, por exemplo, tempo de chorar, tempo de rir. Mas algumas pessoas têm tentado viver a verdade de que as coisas têm que acontecer no tempo que elas querem. Sim, algumas pessoas têm tentado, por exemplo, e achado que tem que começar um relacionamento quando elas estipularam que deviam começar, tem que arrumar um emprego quando acham que devem começar. E na verdade, o que nós precisamos entender de todo o nosso coração é que o Senhor e o tempo dele não é como o nosso tempo. Que o agir do Senhor definitivamente não é como o nosso agir. E só entendendo isso que nós vamos poder verdadeiramente nos sujeitar àquilo que ele tem para nós e ao tempo em que ele vai fazer as coisas na nossa vida. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 8, ele diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Esse termo usado por Pedro faz alusão ao Salmo 90, versículo 4, quando o salmista diz: Senhor, 1000 anos para ti é como o dia de ontem, é como a vigília da noite. E Pedro está falando isso num contexto muito específico. Entenda, ele não está dizendo, por exemplo, que os 6 dizem que Deus criou tudo, na verdade são 6.000 anos, não. Pedro está dizendo para a igreja que nos últimos dias algumas pessoas vão aparecer e vão dizer que onde está o Messias que disse que viria, vão dizer que ele está demorando, que ele não vem mais, e Pedro está dizendo: olha só, 1000 dias para o Senhor, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, o que ele está falando, não tentem entender o tempo de Deus, não tentem julgar se ele está demorando ou não, porque o tempo dele definitivamente não é o nosso tempo. Na verdade, olhando para a palavra do Senhor e olhando para a pessoa de Deus, nós vemos que ele é um ser atemporal. Ele é um ser que literalmente não é apegado nos tempos como nós somos. Apocalipse capítulo 1 diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o que era, o que é, o que há de vir. Definitivamente, o Senhor não é e não se enquadra dentro desse tempo em que nós estamos. Entendendo isso, essa característica de Deus e do seu tempo, eu decidi trazer um exemplo que literalmente mostra para nós essa coisa de cada propósito debaixo da terra ter um tempo determinado. A vida de José tem algo que eu chamo de desventuras em séries. Sério, eu juro pra você. Eu ficava com raiva ao ler aquela história e tudo aquilo que ia acontecendo com ele. Vamos lá, você lembra? Vendido por seus irmãos por causa de ciúme. Logo depois vai trabalhar na casa de Potifar, vai trabalhar numa nação estranha, longe da sua família. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele trabalha com zelo e cuidado, então é mandado para prisão, para cadeia de forma injusta. Você lembra aquele episódio lá da mulher de Potifar? Enfim, isso acontece. Logo depois, na prisão, José ajuda 2 homens, interpreta os sonhos deles e fala para um que seria liberto: por favor, não se esqueça de mim quando chegar perante Faraó. E José é esquecido por alguns anos na prisão, na cadeia, por aquele cara. Eu fico me perguntando como aquele cara pôde esquecer de José ali na cadeia. Ele tinha acabado de interpretar o sonho. Enfim, sendo que no final da história, pelo menos eu levei um tapa na cara. Porque o José que aparece diante de Faraó, que é chamado para interpretar o sonho de Faraó, é um José completamente diferente, pelo menos ao meu ver, daquilo que a gente vinha acompanhando. Um José com nível de maturidade, conhecimento e sabedoria que chegam a assustar. Moisés não só interpreta o sonho, não só fala o que vai acontecer sobre a terra, sobre aquela fome que assolaria todos, mas ele dá uma estratégia, uma sugestão daquilo que o Faraó devia fazer. Imediatamente o Faraó fala: olha só, não tem ninguém em todo o Egito, talvez em toda a terra, que tenha a capacidade e o conhecimento que você tem. Então, você a partir de hoje vai ser governador do Egito. Acima de você só tem eu, e todo mundo tem que falar e fazer aquilo que você disser que as pessoas têm que fazer. Ou seja, talvez você me pergunte: José, Mateus, como José conseguiu isso? Como ele conseguiu chegar nesse patamar? Bom, você já deve ter entendido, né? Exatamente. Ele só conseguiu chegar onde chegou e fazer o que fez por tudo aquilo que ele tinha vivido e pelo tempo que ele precisou amadurecer até que estivesse pronto.
A cada vez que José esperava, a cada situação difícil que ele passava, cada vez que a sua libertação era prorrogada, sim, algo invisível estava acontecendo aos seus olhos e até a nossos olhos lendo a história, mas que estava, na verdade, preparando José para viver aquilo que Deus, que o Senhor tinha planejado. A notícia que eu quero te dar é que Deus não vai se adequar à globalização, às tecnologias e começar a agir num tempo quando nós queremos e quando nós entendemos que é o certo. Não vai agir instantaneamente só porque o mundo está mudando, só porque nós queremos assim, porque tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Você acha que tem alguma coisa demorando? Você acha que Deus está atrasado, que algo que deveria já ter acontecido ainda não aconteceu? Então deixa eu te falar uma coisa, eu e você perdemos prazo. Na faculdade, na escola, no trabalho, na vida. Mas, cara, Deus definitivamente não perde prazo. A proposta que eu tenho para você hoje é que eu e você possamos acertar, ajustar o nosso relógio. Não possamos simplesmente olhar para aquilo que nós temos como tempo e que nós entendemos que deve acontecer, mas olhar para o tempo de Deus e aquilo que Ele tem para nós. Que você possa verdadeiramente se esforçar para viver aquilo que Ele tem para você. Se você acha que esse vídeo pode abençoar alguém, marque seus amigos nos comentários, compartilhe, deixa Deus te usar. Até semana que vem. Um grande abraço.